Vamos retomar nossa reflexão. Todo mundo me ouvindo bem? Era tecnológica, né? Todo mundo me ouvindo bem vem da pandemia, né? Todo mundo conversando às vezes no Zoom lá e problema de internet e tudo mais. Esqueci de comentar algo com vocês, só compartilhar, né? Eu e minha família, somos membros da PIB do Pará, igreja onde o pastor André é pastor auxiliar, né? Está aqui pregando, participando também da conferência. Sou casado com a Fabiana, minha esposa e minhas filhas não puderam vir hoje. Ontem elas estavam, a gente chegou tarde, né, em casa, participando da formatura das mensageiras da nossa mais velha, né, mensageiras do rei. E aí hoje elas ficaram por lá. E amanhã também não conseguirão vir, porque aí tem um outro compromisso da mais nova lá na igreja. Então a minha esposa vai me deixar aqui. Infelizmente, dessa vez, elas não poderão estar aqui conosco, né, participando. Mas eu espero que numa próxima oportunidade vocês possam conhecer a mulher mais linda do mundo, que é a minha esposa, claro, e as minhas duas filhas. A Catarina, que é a mais velha, tem 10 anos. Tem esse nome em homenagem a Catarina Fombora, esposa do Martinho Lutero, né? E a Beatriz. A Beatriz a gente teve que descobrir uma explicação histórica, né? Porque minha esposa não queria chamar a mais nova de Idelete, né? Que é a esposa do Calvino, era Idelete, né? Não queria que fosse Idelete, então a gente deu o nome de Beatriz. Beatriz, na Divina Comédia do Dante Alighieri, ela é o símbolo da fé, né? O símbolo da teologia. E aí foi a explicação que a gente encontrou para ela, mas o nome também significa, né? Aquela que traz felicidade. A nossa mais nova tem 7 anos e a mais velha tem 10, né? Então são ainda pequenas. A gente está curtindo muito essa fase. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco, nos desafie, nos encoraje. Obrigado pela paciência de vocês, né? 2 palestras na sequência. A gente sabe que é intenso, mas fico muito feliz de ver o empenho de vocês participando, acompanhando. Espero que seja para a edificação de todos nós esse tempo de mensagem. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós clamamos a Ti que o Senhor mais uma vez fale conosco, que o Senhor use a Tua palavra para nos desafiar, para nos encorajar, que o Senhor use a Tua palavra para nos transformar e que a doutrina do Espírito também nos ensine nessa manhã, Pai, a vivermos uma vida em comunhão, a vivermos a unidade que nós já temos em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós somos um só corpo, em Jesus Cristo nós somos parte de uma mesma família, Pai, e precisamos viver aquilo que já somos, Pai, experimentar aquilo que já temos em Cristo Jesus. Que o Senhor fale conosco mais uma vez nesta manhã, o que clamamos no nome de Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Amém. Se você pensar numa orquestra, certamente você vai encontrar numa orquestra muitos instrumentos que compõem aquela combinação harmoniosa que resulta num som tão gostoso de ouvir, tão gostoso de acompanhar. E você tem instrumentos desde tubas, tambores, violinos, flautins. E talvez alguns instrumentos numa orquestra se destaquem mais do que outros. Alguns instrumentos o som é mais forte, o som é mais alto. Outros instrumentos o som não é tão alto assim. Imagina que, por exemplo, o flautim dissesse, bom, já que os outros instrumentos fazem um som muito mais alto que eu e ninguém nunca me ouve, então dessa vez eu não vou tocar, eu não vou emitir o meu som. O público ouvindo ou acompanhando uma orquestra, talvez não perceba a ausência do flautim, mas sem dúvida nenhuma, o maestro que está regendo aquela orquestra vai identificar que o flautim não está sendo tocado, que o som do flautim não está aparecendo. Da mesma forma, quando a gente pensa no corpo de Cristo, quando a gente pensa na igreja de Jesus,
Deus nos deu dons e talentos para participarmos dessa grande sinfonia, dessa grande orquestra que é a Igreja de Cristo. E cada um de nós contribui com essa orquestra por meio dos dons, por meio das habilidades que Deus nos confiou. E por menor que seja talvez a sua habilidade, ou por menos que essa habilidade ou esse dom apareça, para Jesus, que é o grande maestro dessa orquestra, o seu dom e a sua habilidade são importantes. Simplesmente dizer, bom, já que o meu dom não está aparecendo aqui, já que ninguém reconhece a minha habilidade, então não vou tocar também, não vou participar, não vou contribuir. E talvez você pense que o seu dom, a sua habilidade, quando não é utilizada, essa habilidade ou esse dom passam despercebidos aos olhos das pessoas, aos olhos dos irmãos da igreja. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, que o seu dom e a sua habilidade não passam despercebidos aos olhos de Cristo, o grande maestro, e a orquestra que é a igreja de Jesus, manifestada no corpo de Cristo local, na igreja local, na comunidade de um determinado contexto, ela só estará completa quando cada um dos membros utilizar o dom e a habilidade que Deus nos confiou. E é isso o que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios. Ele precisa orientar aqueles irmãos sobre diversos assuntos. A gente sabe que a igreja de Corinto é uma igreja onde havia muita confusão, onde havia muita distorção, onde a gente tem práticas absurdas, né? Quando você olha, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 5, e você tem uma prática moral terrível acontecendo no seio daquela igreja, e Paulo precisa lidar com aquela questão. Você tem pessoas participando da ceia do Senhor, que é o símbolo da unidade que nós temos em Jesus, e muitas delas participando da ceia do Senhor de maneira indevida, sem examinar, sem considerar o restante do corpo de Cristo. E não era diferente na questão dos dons espirituais. A gente percebe na igreja de Corinto um certo abuso, mau uso dos dons, e Paulo precisa orientar esses irmãos. Paulo precisa guiar esses irmãos a pensarem no uso dos dons a partir da unidade que nós temos em Cristo Jesus, unidade que é dada pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo habitando em cada crente individualmente que produz a unidade do corpo de Cristo e que nos capacita a servirmos uns aos outros. É esse Espírito que nos concede dons para servir, nos concede dons para edificar o povo de Deus. Abra comigo, portanto, lá em 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 20. Quero ler com vocês os versículos de 12 a 20. Eu vou começar lendo os versículos 12 e 13 primeiramente, tá bom? 1 Coríntios 12, de 12 a 20, vou ler os versículos 12 e 13 primeiramente. O texto bíblico diz assim, vou ler na NVI aqui. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois também todos nós somos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber ou foi derramado um só Espírito. Primeira parte aqui do texto que nós estamos estudando nessa segunda palestra, nos ensina que a unidade do Espírito está presente na diversidade de membros de uma igreja local. A unidade do Espírito está presente na diversidade de membros da igreja local. Paulo começa dizendo isso usando a ilustração do corpo, versículo 12, ele diz, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Paulo vai usar esse elemento do corpo para falar da unidade em meio à diversidade. Os gregos já haviam usado a metáfora do corpo para ilustrar coisas diferentes. Por exemplo, os gregos usaram
a metáfora do corpo para falar da raça humana, né? Para falar que a humanidade, embora seja uma única humanidade, ela é diferente, ela tem várias etnias, ela é diversa. Então existe uma unidade que é a humanidade, uma diversidade dentro da humanidade. Ou já haviam usado a metáfora do corpo para falar da inter-relação das várias partes do universo. Então, o corpo já tinha sido usado como metáfora pelos gregos. E Paulo está escrevendo para uma igreja que está num contexto grego, né, que está na Acaia, aqui, que é a igreja de Corinto. E ele então usa essa metáfora, mas a emprega para falar da unidade em meio à diversidade na igreja de Cristo Jesus. O que chama a nossa atenção nesse texto de cara é que, embora Paulo esteja falando dos membros da igreja, ele diz o quê? Que embora sejam muitos membros, eles são um só corpo. Ele não diz assim também é com a igreja, no versículo 12. Ele diz o que no final do versículo 12? Assim também é com Cristo. Olha que interessante. Né? Paulo entende que a igreja está tão profundamente ligada a Cristo, que à medida que nós vivemos em comunhão, nós estamos manifestando a própria vida de Cristo. Cristo está profundamente ligado à sua igreja. E como o teólogo Donald Carson certa vez observou, parece que Paulo aprendeu isso desde cedo na sua conversão. Lá em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com Cristo ressurreto, lá no versículo 4, Cristo diz o que para Paulo? Ele fala assim: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? É isso que Jesus fala? Não, né? Ele fala o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Perceba que, ao perseguir a igreja, Paulo estava se opondo ao próprio Cristo. A igreja está ligada a Cristo. De tal forma, como disse um outro estudioso, né? Cristo não vive acima nas estrelas, independente da igreja. Não, ele é o Senhor ressurreto, isso é verdade. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mas esse teólogo continua dizendo, esse teólogo alemão, ao contrário, Cristo se corporifica na igreja, habita nela por meio do Espírito Santo como em seu santuário. Cristo não está no mundo apenas como anunciado na palavra, ele está presente sim na pregação da palavra, mas ele também está presente, ou vive fisicamente, em sua igreja. Fala por meio da igreja, ama por meio da igreja, salva por meio da igreja, auxilia e cura por meio dela. Que grandeza, mas também que responsabilidade está posta sobre a igreja. Então, Deus escolheu salvar um povo. E esse Deus que se encarnou, que nos redimiu, que nos salvou, manifesta a sua vida, manifesta o seu amor, manifesta o seu serviço por meio da igreja. É na igreja onde a palavra de Deus é pregada. É na igreja onde nós celebramos o batismo, que é a inserção no relacionamento, né, com o Pai, Filho e Espírito. É na igreja que nós celebramos a ceia do Senhor, que é essa lembrança de que nós fazemos parte de uma comunidade em aliança com Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós representamos Cristo, de tal modo que a maneira como nós vivemos vai comunicar para o mundo quem é o Cristo a quem nós adoramos. Olha que interessante. A maneira que nós vivemos como igreja de Cristo, como cada comunidade local vive a sua comunhão e a sua unidade, comunica para as pessoas ao redor quem é o Cristo a quem a igreja adora, quem é o Cristo a quem a igreja serve. E a pergunta que fica é: como o Cristo ressurreto e que subiu aos céus está ligado à sua igreja? Aqui eu gosto de lembrar aquilo que Calvino diz nas Institutas da religião cristã. Ele lembra que o Espírito Santo é o elo que liga Cristo
aos salvos, aos redimidos, né? O Espírito Santo é quem gera essa unidade entre o Cristo ressurreto e o seu povo. Veja só o que diz o versículo 13: pois também todos nós somos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi derramado, ou sobre todos nós foi derramado um só Espírito. Paulo explica aqui, né, ou mostra aqui, o que gera essa unidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele vai dizer primeiro que todos, sem exceção, foram batizados em um único Espírito. Olha que interessante. O batismo no Espírito, a inserção da vida no Espírito, ou o recebimento do Espírito, a habitação do Espírito, não é o privilégio de alguns dentro da igreja. O batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo é um presente que todos os salvos experimentam. Todos vocês, diz Paulo, foram batizados em um único Espírito. E porque todos os crentes têm o Espírito habitando neles, eles podem viver a unidade, eles podem viver a comunhão que o Espírito produz na vida da sua igreja. Então, o primeiro ponto é: a gente não consegue vivenciar essa dinâmica de união, de comunhão dentro do corpo de Cristo, se não for na esfera do Espírito. É o Espírito de Deus que produz essa unidade. Se dependesse de nós, a igreja de Cristo ia ser um verdadeiro ringue de MMA. Né? Está todo mundo brigando. Por quê? Nós somos, por natureza, egoístas. Nós somos, por natureza, inclinados para nós mesmos. Mas quando Deus nos alcança com o seu Espírito, nos salva, nos redime, né, e faz o seu Espírito habitar em nós, nós somos capacitados a amar. E se tem algo em comum aqui a todos nós, é a presença do Espírito de Deus. Esse Espírito, portanto, ele é extremamente essencial para a unidade da vida da igreja. Um ponto importante aqui também é pensar que esse Espírito, ele é capaz de unir em comunhão pessoas totalmente diferentes, né? Inclusive, Paulo vai usar duas ilustrações aqui. Ele vai falar, olha, todos nós somos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos. Paulo usa categorias étnicas aqui, certo? Para mostrar que Deus é capaz de unir dois grupos que originalmente se odiavam. Os gregos olhavam para os judeus como um problema, como um grupo de fanáticos religiosos que era um problema para a vida em sociedade, especialmente dentro agora do contexto romano, né, em que eles estavam inseridos aqui. E os judeus olhavam para os gregos como aqueles pagãos horríveis, impuros, dos quais eles se afastavam, com os quais eles não queriam ter contato, os quais talvez eles até sentiam profundo ódio pelos gregos. E de repente você tem esses dois grupos que não se bicam. Você tem Paysandu de um lado, Remo do outro, certo? Está lá os dois brigando. E de repente o Espírito de Deus vem, regenera, passa a habitar nessas pessoas e torna esses dois grupos que lutavam um contra o outro, que se odiavam, um só povo, uma só comunidade, uma só família. É o Espírito de Deus que produz essa unidade em meio à diversidade do corpo de Cristo. Se a gente olhar para o próprio grupo de discípulos de Jesus, é muito interessante como Jesus faz isso com os seus discípulos, né, como uma espécie de protótipo para aquilo que é experimentado mais à frente, quando finalmente a comunidade, né, recebe o Espírito em Pentecostes e aquilo produz uma unidade marcante nela.
Quando a gente olha para o grupo de discípulos de Jesus, a gente tem, por exemplo, um cara que era Simão Zelote, certo? Um cara que odiava os romanos. Um cara que estava disposto a matar romanos, se fosse necessário. Porque ele detestava o domínio que os romanos impunham sobre a Judéia, ou sobre os judeus de uma forma geral. Nesse mesmo grupo, que você tem um cara que odeia romano e que quer se ver livre de Roma, você tem um outro cara que é Mateus o publicano. Um cara que coopera com Roma, um cara que é visto como traidor do seu povo. E Jesus consegue, no seu grupo de discípulos, unir esses dois homens, por exemplo, tão diferentes, tão distintos, de perspectivas anteriormente, né, tão opostas entre um e outro. E é isso o que o Senhor Jesus faz com a sua igreja por meio do seu Espírito. O Espírito Santo produz essa unidade, né? E faz gente que torce para o Remo e para o Paysandu estar junto aqui, louvando a Deus, adorando a Deus, abraçando um ao outro, né? Pessoas, talvez de categorias sociais diferentes. Paulo vai falar aqui, né? Quer escravos, quer livres. Na outra mensagem eu falei sobre como a escravidão era visto como algo horroroso, terrível para os romanos, mas em Cristo Jesus, com a presença do Espírito de Deus, escravo e livre conseguem viver juntos em comunhão, porque essa comunhão ela não é humanamente produzida, ela é sobrenaturalmente efetuada pelo Espírito de Deus, que habita em cada crente e por isso habita na sua igreja, que é o santuário do Espírito de Deus. Pessoas diferentes, de contextos diferentes, ricos e pobres, gente do norte, gente do sul, gente de um determinado país, gente de outro país, gente que torce para um time, gente que torce para o outro, todo mundo feito um só povo pelo poder do Espírito que habita em nós. Então, o que Paulo mostra nessa primeira parte aqui é que a presença do Espírito, que todos os crentes desfrutam, é que garante essa unidade no seio da igreja. A gente não consegue produzir essa unidade na nossa própria força. A gente só consegue produzir essa unidade, ou vivenciar, na verdade, essa unidade que o Espírito produz, à medida que nós somos dependentes dele. Então, assim, você não consegue amar aquele irmão ou aquela irmã difícil na sua própria força. Não, eu vou amar, não é pensamento positivo, certo? Eu vou amar, né? E chega e grita, né? E briga, né? Não é na nossa força. A gente só vive essa unidade do corpo de Cristo à medida que nós andamos na dependência do Espírito de Deus. À medida que nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e fala: Senhor, às vezes é difícil amar esse irmão, às vezes é difícil amar essa irmã, eu mesmo sou egoísta, eu não sou fácil, Deus só sabe, eu sou pecador, mas no poder do Teu Espírito, eu te peço que o Senhor me ajude a amar, a servir, a buscar o bem do outro, a me preocupar com os interesses do outro, assim como eu preocupo, como eu me interesso pelas minhas coisas, por aquilo que é importante, por aquilo que é de valor para mim. Então, o Espírito de Deus, que é derramado sobre o povo de Deus, produz a unidade que só Deus pode efetuar na vida da igreja. O final do versículo 13 vai dizer que a todos nós, ou sobre todos nós, foi derramado o mesmo Espírito, né? Alguns estudiosos discutem o que Paulo quer dizer com essa expressão. Paulo vai usar um verbo aqui, que é o mesmo verbo que ele usa lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, para falar que Paulo, por exemplo, plantou e Apolo regou, né? Todos nós fomos regados, né? Ou todos nós recebemos o derramamento do Espírito, né? A ideia do Espírito sendo derramado era uma ideia já presente, por exemplo, no Antigo Testamento. Isaías 44 fala de um momento em que Deus derramaria o seu Espírito como se derrama água em terra sedenta, e aquela água produz vida. Nós éramos verdadeiros desertos espirituais, mas Deus derramou o seu Espírito em nós, produzindo vida e produzindo a unidade
da igreja de Cristo Jesus. Então nós precisamos reconhecer que qualquer unidade que nós experimentemos, isso não vem de nós, é um dom que o Espírito de Deus produz através das nossas vidas. Por outro lado, se nós não experimentamos unidade dentro da igreja de Cristo, se nós não estamos dispostos a amar uns aos outros, se nós não nos envolvemos uns com os outros, se nós não oramos uns pelos outros, isso significa que nós podemos ser até uma interessante associação religiosa, mas não estaremos vivendo como o corpo de Cristo. O Espírito de Deus é capaz de produzir esse amor. O Espírito de Deus é capaz de produzir esse interesse que me leva a dobrar os joelhos e orar por aquele irmão lá que está passando, talvez, por um momento difícil na sua casa, numa luta com a família, talvez uma esposa que é convertida, o marido não é, e você ora por aquela mulher, para que Deus dê ela fé, para que ela seja uma influência positiva dentro da sua casa. Ou aquele irmão que vai passar por uma cirurgia e você se compadece, você ora, você liga, você se importa. Essa unidade que o Espírito traz para nós. O derramamento do Espírito das nossas vidas deve produzir esse desejo profundo de nos envolvermos com uma comunidade cristã. Isso significa que não existe crente isolado. Não existe crente desigrejado. Não, eu sou crente, mas sou eu e Deus só. Eu e Deus, a gente está super bem. Eu me dou super bem com Deus. Eu não preciso de outras pessoas. Com outras pessoas eu brigo, é difícil e tal. Não existe. Porque quando o Espírito passa a habitar em nós, esse Espírito nos leva a amar a igreja de Jesus. Esse Espírito nos leva a nos envolvermos com a igreja de Jesus e a servirmos os nossos irmãos e querer ser parte de um corpo de Cristo. Não existe crente solitário, só existe crente em comunhão com a igreja local, porque Deus nos salva e nos coloca dentro do seu corpo para vivermos essa vida de serviço e de edificação uns dos outros. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com posturas, que é um risco, uma tentação para todos nós aqui, de sermos apenas frequentadores de igreja, ou de sermos apenas espectadores de um show da fé. Eu vou para a igreja, assisto tal, estou satisfeito, mas não me envolvo com a igreja de Cristo, não. Quando o Espírito nos salva, Ele nos salva para vivermos como membros desse corpo, para sermos bênção na vida uns dos outros, para nos inserirmos de fato com a vida da nossa comunidade de fé. De tal modo que nós precisamos trabalhar, entender que a responsabilidade da unidade não é uma responsabilidade só dos pastores da igreja. Bom, se a igreja está brigando, os membros estão brigando uns com os outros, isso é problema do pastor. O pastor tem que trabalhar para gerar essa unidade, não. A unidade da igreja de Cristo, a comunhão, o amor, é uma responsabilidade de cada membro. Cada membro precisa trabalhar nessa direção. Cada um é responsável, por exemplo, pelo que fala de terceiros, quando eles não estão presentes. Cada um é responsável, por exemplo, pelo tipo de crítica que tece a liderança da igreja. Cada um é responsável, por exemplo, por demonstrar preocupação com aqueles que precisam de apoio, que estão chorando, que estão sofrendo. Cada um é responsável por evitar que a igreja se torne um conjunto de várias panelas e subgrupos que não se dão uns com os outros. Cada um é responsável por lutar contra esse tipo de postura e para trabalhar em prol da unidade e da comunhão no corpo de Cristo. Por quê? Porque todos nós temos um só Espírito e a presença do Espírito em cada crente deve produzir essa unidade. Mas aí Paulo, então, nos versículos 14 a 17, vai dizer que o sentimento de inferioridade não corresponde à realidade na vida do corpo de Cristo. Sabe aquela coisa do tipo, ninguém se importa comigo, não tenho nada para contribuir com a igreja, olha o fulano lá,
ele tem um monte de dom, capacidade e tal, e o que eu contribuo para a igreja de Cristo Jesus? Olha só o que Paulo diz nos versículos 14 a 17. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Paulo vai dizer, olha, não existe espaço para um membro do corpo dizer, eu não sou importante porque eu não sou aquele membro, eu sou esse membro aqui não tem valor nenhum. Né? Ele usa aqui a imagem, né, do pé dizendo, poxa, eu não sou a mão, eu não consigo pegar coisas, eu não consigo segurar um garfo, eu não consigo bater palma, então eu não tenho nada para contribuir com o corpo de Cristo. Não, o pé é extremamente importante. Experimenta ficar sem um dos pés para você ver como isso não faz uma falta enorme para o seu corpo. Né? Experimenta quebrar um dedinho do pé para você ver como é difícil caminhar. Então o que Paulo está dizendo é, não é porque você talvez não tem tanto destaque como um outro membro, ou não é porque você não faz aquilo que o outro membro faz, que você também não seja importante e que você não tem um papel para cumprir dentro do corpo de Cristo. Ele fala, imagina o ouvido dizendo, eu não sou olho, então não pertenço ao corpo, mas o ouvido é extremamente importante para as nossas interações sociais, para as nossas comunicações uns com os outros, não é verdade? Como o ouvido é precioso. Eu gosto muito de ver trabalhos, né, que são feitos com surdos para alcançar os surdos. Os surdos são uma comunidade pouco alcançada dentro das igrejas, né, dentro da realidade brasileira, né, eles são um dos grupos menos alcançados, eles precisam ouvir do Evangelho, ou ver o Evangelho na igreja de Jesus. Mas veja como a ausência, né, de uma capacidade de ouvir gera uma grande dificuldade de comunicação. Nós precisamos vencer esse obstáculo, nós precisamos vencer essa dificuldade. Mas Paulo está dizendo, o ouvido tem o seu valor, o ouvido tem a sua importância. Né? Quantos aqui assistiram Monstros S.A.? Né? Vocês lembram daquele personagem do Mike Wazowski? Né? Que é aquele monstrinho todo verde, tem um grande olhão, né? Uma boca. Né? Imagina todos nós sendo minis, né? Ou grandes Mike Wazowski. Está lá andando, né? Aquele olho enorme. Né? Como é que seria a nossa vida sem o olfato para sentir o cheiro daquela comida deliciosa? Ou para sentir aquele cheiro de fogo, de algo queimando, e falar, opa, peraí, tem que tomar cuidado, alguma coisa está queimando aqui. Por isso que Paulo vai dizer, olha, se todo o corpo fosse ouvido também, onde estaria o olfato para você perceber o perigo, para você apreciar algo cheiroso, algo gostoso? Então, basicamente o que Paulo está dizendo é, não existe espaço na igreja de Cristo para esse sentimento de inferioridade, porque o mesmo Espírito que habita num crente, habita no outro crente, e esse mesmo Espírito produz essa diversidade de dons. Esse mesmo Deus que nos salvou, nos capacitou e nos habilitou de maneiras distintas, para que nós complementemos, para que nós ajudemos uns aos outros. E aí o grande ponto é, não importa se você recebe glória ou não, não importa se o outro membro talvez tenha um reconhecimento maior que o seu, o que importa é o que você tem feito para contribuir com a edificação do corpo de Cristo. O que importa é aquilo que o Senhor pensa a seu respeito. O que importa é o Deus que tudo vê, como Ele avalia o nosso engajamento com o corpo de Cristo no qual estamos inseridos. Porque o que nós buscamos, no final das contas, não é a glória dos homens. O que nós buscamos, no final das contas, é nos encontrarmos com o nosso Senhor no dia de Cristo e sermos achados por Ele como servos bons e fiéis. É ouvir do próprio Cristo, olha,
Você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, em vez de eu ficar me preocupando se as pessoas estão ou não reconhecendo as minhas habilidades, o meu dom, eu vou servir a igreja de Cristo, porque eu sei que cada membro tem a sua contribuição a fazer dentro da comunidade de fé. Olhe para os serviços que Deus deu como oportunidade para beneficiar os outros e não para trazer destaque para vocês. Essa é uma deturpação dos dons, né? Quando a pessoa olha para o dom como algo que vai trazer benefício para ela, mas Paulo não diz isso. Para que Deus nos dá dons? Para que o Espírito nos dá dons? Para servirmos os outros, para edificarmos os outros. Quando eu vejo o meu dom para me promover, eu estou pensando errado acerca dos dons que o Espírito dá para a sua igreja. Terceiro ponto que eu queria destacar para vocês aí, versículos 18 a 20. Vejam aí, 18 a 20. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Essa última parte vai mostrar para nós que a diversidade dentro da unidade do corpo de Cristo tem a sua origem no próprio Deus. Veja o que diz o versículo 18. De fato, quem é que dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele? Quem é que fez isso, meus irmãos? Deus. Deus dispôs. Então, não fique chateado, talvez, se Deus te deu um dom, por exemplo, para aconselhar outros, e esse dom de aconselhar outros não te dá um destaque como aquele dom, sei lá, da pessoa que está cantando ou dirigindo louvor. Se você está servindo na igreja, arrumando, né, você tem um dom do serviço ali, né, da diaconia, né, servindo, deixando as coisas arrumadinhas e tal, e talvez as pessoas passem e até se esqueçam de agradecer. Lembre-se que Deus é quem dispôs cada membro para contribuir de uma forma diferente. De tal modo que, quando a gente se queixa do dom ou das habilidades que Deus deu para nós, nós estamos nos queixando contra Deus. O seu problema não é com o seu irmão, o seu problema não é com a liderança da igreja. A questão é que Deus nos dotou de dons diferentes, habilidades diferentes para complementarmos uns aos outros. De tal forma que, se um dom recebe destaque, todos se alegram com ele. E se um membro da igreja sofre, todos sofrem com ele. É essa diversidade que é experimentada numa grande unidade que é o corpo de Cristo local. Pensando em implicações para nós, essa consciência de que Deus deu dons distintos, capacitou cada um com habilidades diferentes para serem complementadas uns pelos outros, isso deve nos encher de um profundo senso de gratidão. Eu pensar assim, bom, se Deus me salvou, se Deus me deu dom, se Deus me deu habilidades para servir o corpo de Cristo, isso é um privilégio. Eu tenho o privilégio de cooperar com a edificação da igreja de Jesus. Isso é um baita privilégio. Eu e você, queridos, merecíamos o inferno. Eu e você merecemos viver distantes de Deus eternamente. E Deus não apenas nos salvou e redimiu em Cristo, nos perdoou, mas Ele também nos capacita para servir uns aos outros, para sermos instrumentos do Redentor na vida dos outros. Que privilégio, que maravilha! Deus coloca pessoas no nosso caminho e nos dá uma comunidade de fé para servirmos. Isso é motivo de nos alegrarmos, de louvarmos o Senhor, em vez de ficarmos nos queixando por que eu tenho esse dom e não tenho aquele, ou por que eu não tenho essa habilidade que aquele irmão ou aquela irmã tem. Se nós somos membros de um corpo, então nós precisamos deixar aquela postura basicamente crítica para vivermos como servos de Deus e servos uns dos outros. É muito fácil jogar pedra, muito fácil jogar pedra.
que o texto está dizendo é: pare de apenas criticar e comece a servir. Existem críticas construtivas, certo? Existem exortações que vão edificar uns aos outros, e às vezes a gente precisa falar a verdade uns para os outros. Às vezes não, né? A gente sempre precisa falar a verdade uns para os outros, fazendo com amor, para que um e o outro cresça nesse processo. Mas se nós somos aquela pessoa que está toda hora olhando e falando: ih, ó, aquele irmão ali desafinou no louvor. Ih, ó, o cara tocou uma nota errada ali. Ih, o pastor falou lá que eram três sábios do Oriente, mas o texto não fala que eram 3, não. Né? Então, assim, se eu estou toda hora com uma postura crítica, eu não entendi o que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Porque Ele me encheu com o seu Espírito, Ele derramou o seu Espírito sobre mim, para que eu seja servo dos servos de Deus. E não para que eu seja o crítico de um espetáculo, que está toda hora analisando os outros, mas que não está disposto a contribuir com a sua comunidade local. Por último, pensando em aplicações ainda aqui nessa última parte, se Deus te deu capacidades e se Deus te deu dons, você precisa fazer isso com a maior excelência possível. Sabe por quê? Sabe quem é o seu chefe? Sabe para quem você está trabalhando? Se é Deus que deu toda essa diversidade, você está trabalhando para Deus. Você não está trabalhando para o pastor da igreja, ou para os pastores da igreja em última instância. Você não está trabalhando para a liderança da igreja, você está trabalhando para Deus. E se você está servindo a Deus, Ele é o maior chefe, o melhor chefe que a gente pode ter. E se você faz algo tão bem no seu trabalho, você tem que fazer algo igualmente bem, ou até mesmo melhor, quando você está servindo a igreja de Cristo. Porque em última instância, embora o seu serviço edifique a igreja, você está servindo acima de tudo o próprio Deus. E Deus é digno de receber o nosso melhor. E Deus é digno de receber aquilo que nós temos de excelente para entregar para Ele. Eu termino com a história de uma assembleia que houve numa carpintaria, que as ferramentas se reuniram para conversar, e o martelo estava liderando a assembleia daquela carpintaria, da carpintaria, mas aí os participantes chegaram para o martelo e falaram assim: você não pode mais exercer a presidência da assembleia, não. O martelo falou: mas por que eu não posso? Porque você está toda hora fazendo barulho e golpeando os outros. Pode sair. Você faz barulho e golpeia, você não pode ser o nosso presidente. Aí o martelo falou: tudo bem, eu saio da presidência, mas vocês têm que expulsar o parafuso, porque o parafuso está toda hora dando voltas para conseguir aquilo que ele quer. Então ele também não pode ficar nessa assembleia de ferramentas aqui. Aí o parafuso falou: beleza, eu até saio, mas eu saio se a lixa também sair comigo, porque a lixa é muito áspera, né? Está toda hora tratando os outros com tanta aspereza, né? Toda hora tendo atritos com os outros, ela também não pode participar. A lixa falou: tudo bem, eu também saio da assembleia, mas é o seguinte, o metro também tem que sair daqui. Esse metro não pode continuar, porque ele está sempre medindo os outros de acordo com a sua própria medida. E naquele exato momento, entra o carpinteiro na oficina. E ele usa o parafuso, ele usa o martelo, ele usa a lixa, ele usa lá o metro, e transforma uma rústica madeira em um belo móvel. Depois que o carpinteiro sai, o serrote pede a palavra e diz: senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. O mais importante não é o que cada um faz individualmente, mas como o carpinteiro nos usa de maneira coletiva para realizar a sua grande obra. Embora sejamos muitos membros, somos apenas um só corpo. E Deus usa cada membro para edificar a sua igreja, para salvar os perdidos e promover a sua glória no final. Vamos orar?
Pai querido, nós te agradecemos por essa bela passagem de 1 Coríntios 12, Pai, que nos lembra que embora sejamos diferentes, é verdade, tenhamos habilidades, dons diferentes, o Senhor usa essas habilidades e esses dons para edificar a tua igreja, para promover o crescimento do teu corpo, e nós queremos fazer isso com um coração grato e humilde diante de ti, Pai. Tira de nós esse sentimento, às vezes, de inferioridade, murmuração e reclamação. Tira de nós uma postura crítica, mas que a gente encare o serviço ao corpo de Cristo, antes de tudo, como serviço ao próprio Senhor, Pai, porque tudo aquilo que a gente faz, em palavras, em ação, a gente precisa fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele, Pai, glória a Ti. E assim nós edificamos os nossos irmãos, e assim nós proclamamos as boas novas de Jesus aos perdidos, Pai. Te peço pela Igreja Batista de Utinga, Pai, peço que o Senhor gere nessa comunidade unidade, crescimento, em que cada membro coopere, em que cada membro tem o seu valor, Pai, e usa os seus dons e as suas habilidades para o bem do seu corpo, do teu corpo, do corpo do teu Filho Jesus, Pai, para o bem da tua igreja, para o bem dessa comunidade de fé que manifesta de maneira visível a presença de Jesus nesse mundo. É o que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, meus irmãos. Estou de meio.